Olá, bom dia. Hoje estou aqui para tentar responder a algumas questões. Um dia destes, através do Facebook, um dos milhares de técnicos que existem em Portugal, técnicos de segurança no trabalho, colocou-me algumas questões. E eu fui respondendo a essas questões. Por entender que essas questões são pertinentes, por entender que muitos dos técnicos e técnicos superiores de segurança no trabalho em Portugal poderão ter essas mesmas questões, já as publiquei na página do Facebook da Câmara dos Técnicos e Técnicos Superiores de Segurança no Trabalho e já divulgámos também por outros grupos e por outras páginas. No entanto, hoje estou aqui para responder pergunta a pergunta, para tornar mais ampla também a difusão destas questões, que volto a referir, no meu entender, são questões pertinentes e são questões que muitos de nós poderão ter, ou muitos dos técnicos de segurança e saúde no trabalho poderão ter. Então aqui fica o meu contributo, é a minha opinião, vale o que vale, mas não deixa de ser o meu contributo, estando eu, de certa forma, a coordenar este processo, junto com outras pessoas. Fica aqui, portanto, a minha opinião, que falando com outras pessoas envolvidas também na criação da Câmara dos Técnicos de Segurança, acaba por ser uma opinião mais ou menos consensual. Então a primeira pergunta foi a seguinte: exercer o controlo ético e deontológico da atividade de todos os seus membros. Como o pretendem fazer? Isto é o que está escrito na página da Câmara dos Técnicos, na web. Então, o técnico em questão, que eu não identifico aqui, colocou esta questão e depois pergunta como o pretendem fazer. Estamos a falar de milhares de pessoas. Pois bem, a resposta que eu lhe dei foi tão simples como esta: como fazem as ordens. As ordens têm igualmente milhares de membros, pode ser por vários processos. Por exemplo, na sequência de uma queixa, de uma investigação de acidente, entre outros. Tal e qual como funciona nas ordens, é a mesma coisa. Aqui não lhe podemos chamar a Câmara, como eu já referi, porque pretendemos integrar os técnicos que não têm formação universitária. Okay? Não pode ser uma ordem para esse efeito, terá que ser uma Câmara. E a Câmara tem que ser o mais abrangente e o mais integradora possível, e não seletiva. Está bem? É claro que para fazer esta regulação, para tratar destas questões, terá que haver uma estrutura na Câmara, na CTT e SST, composta por membros seus que se dediquem exclusivo a analisar estes processos. Okay? Por exemplo, houve um médico há pouco tempo, isso foi notícia, que foi impedido de continuar a exercer. Porquê? Porque violou determinados princípios previstos no Código de Ética e Deontologia da Ordem dos Médicos e esta, simplesmente, através do seu Conselho de Ética e Deontologia, impediu o médico de continuar a exercer. É disto que estamos a falar, está bem? Estamos a falar de uma situação em concreto aqui sim, com este exemplo que eu dei, mas é assim que é exercida a regulação da profissão neste aspecto. Esta foi a primeira questão. Segunda questão. Pergunta o técnico. Ainda sobre os princípios éticos deontológicos, os mesmos já estão definidos pela ACT. É uma afirmação. E depois pergunta, vão modificá-los? Como pretendem fazer com a transição entre os possuidores dos títulos profissionais emitidos pela ACT e os novos membros a partir da aprovação da Câmara? Os membros antigos, quais os princípios que terão de cumprir? Enfim, esta questão é uma questão engraçada. Sobre os princípios que estão previstos na Lei 42 de 2012, reparem, e certamente já os viram, que são mais princípios técnicos relacionados com as atividades técnicas do que propriamente com a ética e a deontologia. A proposta do Código de Ética e Deontologia, que está no site da CTT e SST, da Câmara dos Técnicos e Técnicos Superiores de Segurança e Saúde no Trabalho, e sim, já tem princípios que contêm neles os conceitos de ética e deontologia. O problema com os existentes na Lei 42 de 2012 é que, eventualmente, digo eu, o legislador deverá ter pouquíssima experiência e conhecimento em termos de ética e deontologia e não teve a humildade para perguntar a quem tivesse conhecimento nessa matéria. Depois foi publicado o que foi publicado. Princípios mais técnicos, muito resumidos, que em nada ajudam à regulação da profissão, em termos éticos e deontológicos. O que lá está nada se assemelha a um código de ética e deontologia, e uma Câmara ou uma Ordem precisa de um código de ética e deontologia. A partir do momento em que a Câmara esteja criada, é claro que os seus membros terão de cumprir o código de ética e deontologia, pois a criação da Câmara dos Técnicos e Técnicos Superiores de Segurança no Trabalho
será alvo de publicação em diploma legal, que alterará a parte da Lei 42 de 2012 nessa matéria. Isto é um processo que vai ter seguimento e que tem que ter forçosamente este seguimento. Mas será como qualquer ordem, ninguém é obrigado a ser membro. Agora, para exercer, sim, terá de o ser e cumprir. Simples. Pergunta 3. Relacionado ainda com a questão anterior, a partir do momento em que seja a Câmara a regular o exercício da atividade nas duas profissões previstas, técnico e técnico superior, com os membros com título emitido pela autoridade para as condições de trabalho terão de se transferir para a Câmara? Ou só os novos formandos a partir da data de funcionamento da Câmara? Pois bem, a Câmara, a criação da CTT-SST, tem precisamente como objetivo juntar todos os técnicos. Por isso é que tem que ser uma Câmara e não pode ser uma ordem. É uma entidade que vai integrar os dois tipos de técnicos, os técnicos e os técnicos superiores, e tem que ser o mais abrangente possível. Os anteriores a 2012 e os posteriores. Os anteriores a 2012 tinham o CAP, eventualmente alguns depois transitaram para o título profissional, os posteriores têm o título profissional. Mas só faz sentido se integrarmos toda a gente. Se integrarmos todos, depois dependendo da especialidade, digamos assim, de cada um, na organização interna da Câmara, eles serão organizados de forma diferente. Agora, tem que integrar toda a gente. Só assim faz sentido. Mas só será membro quem quiser. Mais uma vez, ok? Para exercer, tem de ser membro. Eu não posso usar o título de engenheiro se não estiver inscrito numa ordem. Se estiver inscrito numa ordem, eu sou engenheiro. Se não estiver inscrito numa ordem, eu sou licenciado em engenharia e não posso exercer atos de engenharia. Há diferença. E as ordens regulam por isso também. A Câmara fará um processo semelhante. Pergunta 4. A Câmara pretende financiar-se através de cotas dos membros? Porquê? E depois retira uma parte do texto que está também no site da Câmara. Constituem fundos financeiros da Câmara, cotização dos seus membros, sendo a Câmara a emitir os títulos profissionais, manter o registro de cidadãos autorizados a exercer. Será obrigatório o pagamento de cotas para poder exercer a profissão? Pergunta este técnico. Ou haverá a possibilidade de poder exercer sem ter os apoios da Câmara, como, por exemplo, o apoio judicial? O que eu lhe respondi foi o seguinte: a Câmara interessa a qualquer técnico que pretenda exercer bem a sua profissão. Como uma ordem de engenheiros interessa a qualquer engenheiro que pretenda exercer a engenharia. Não há meio termo. Não se é meio técnico ou meio engenheiro, apenas quando se interessa. Eu sou técnico ou engenheiro, quando interessa já não sou. E disso há que ter consciência. Regulando a profissão devidamente, esta está mais dignificada, não há dúvidas disso. Bem? Logo, o peso de uma Câmara, com quantos mais membros melhor, para poder exigir melhores condições para os respectivos membros, será muito maior o seu peso do que o peso que a Autoridade para as Condições neste trabalho tem, que o que faz simplesmente não faz qualquer regulação, emite o título, eventualmente pode cassar o título por alguma situação, mas apenas em termos de queixa ou de uma situação ocasional que ocorra. Não faz efetivamente a regulação da profissão. Não tem capacidade também para providenciar o apoio jurídico, por exemplo, para os técnicos ou técnicos superiores que venham necessitar dele. Não se pode pertencer a uma Câmara ou uma ordem e abdicar de algumas coisas para deixar de pagar cotas, por exemplo. Ou se é membro, com direitos e deveres, ou não se é. Simples. Mais uma vez. Pergunta 5. Que tipos de apoios pretende a Câmara dar aos seus membros concretamente? E depois diz o técnico, referi no ponto anterior, por exemplo, o apoio judicial, jurídico. Qual o real benefício para o trabalhador, técnico, com o pagamento de cotas a uma Câmara que quer regulamentar ou regular a profissão? O que eu lhe respondi por escrito e depois foi divulgado pelas redes sociais foi o seguinte: os benefícios poderão ser muitos. Cito alguns: participação em ações de formação financiados ou cofinanciados pela Câmara, apoio jurídico e técnico, apoio ao nível da informação legal e técnica, em termos de revistas, de boletins, de fichas técnicas, entre outros, participações em congressos promovidos ou com o apoio da Câmara para a atualização dos conhecimentos técnicos e científicos exigidos por lei, apoio na oferta e procura de emprego, entre muitos outros. Estes foram alguns dos exemplos dos que me ocorreram no momento e que eu aqui refiro outra vez. Pergunta 6.
É possível, nesta fase, ter alguma ideia do valor anual ou mensal das cotas pretendidas, assim como o valor inicial de inscrição na Câmara, emissão do título profissional? Será previsto uma redução ao valor caso o técnico fique desempregado? Existem ordens em que o valor é demasiado desproporcional aos rendimentos normais. E depois refere que é uma preocupação dele. Não é só dele. Isto é uma preocupação que eventualmente abrange muitos e muitos técnicos, porque nem todos estão a trabalhar. O que eu lhe respondi foi: neste momento este assunto não foi abordado ainda, e não, efetivamente, será uma questão a tratar posteriormente. Agora, na minha opinião, e caso eu venha a ter capacidade de decisão na futura Câmara dos Técnicos e Técnicos Superiores de Segurança e Saúde do Trabalho, depois de constituída, a suavização das cotas para os membros desempregados é um assunto válido e pertinente e, portanto, a considerar. Okay? Poderá ser um dos apoios a proporcionar também a suavização para quem estiver efetivamente e demonstrar que está desempregado. Pergunta 7. Tabelas salariais. Existe de momento alguma proposta, rascunho destas tabelas? O objetivo é serem de caráter obrigatório ou apenas uma recomendação? É possível por lei serem obrigatórias a todos os setores de atividade? Vão estar definidos escalões de valores em função das áreas de atividade ou anos de experiência? É uma pergunta interessante, é uma pergunta abrangente, é uma pergunta que passa pela cabeça de qualquer técnico ou técnico superior que esteja neste momento a exercer ou mesmo estando desempregado. O que eu lhe respondi foi: não existem neste momento tabelas salariais definidas. Será um assunto também a desenvolver posteriormente. A Câmara pretende ser inclusiva, albergar técnicos de diferentes áreas de conhecimento e origem. Na minha opinião, ter-se-á que efetuar uma avaliação muito séria do tipo de atividade desenvolvida e este tipo de atividade, consoante os riscos associados, serem de maior ou menor importância em termos de tabela salarial a definir. Mas poderá haver outros critérios e todos os contributos nesta matéria serão importantes para o resultado ser o mais abrangente possível e do acordo do maior número de técnicos e técnicos superiores. Portanto, fica aqui o desafio para fazerem sugestões no fórum existente, na página criada na web, na página da Câmara dos Técnicos e Técnicos Superiores de Segurança e Saúde, de Segurança no Trabalho. Tem lá um fórum, um espaço precisamente para darem os vossos contributos. Este poderá ser onde todos poderão participar também. Pergunta 8. Regulamentar ou regular o exercício da atividade nas duas profissões previstas. Retirou este excerto também da página. A Câmara pretende, de uma vez por todas, clarificar a diferenciação entre técnico e técnico superior, nomeadamente nas suas competências e atividades autorizadas a desenvolver? E o que eu respondi foi: a lei está patente, a diferença está patente na Lei 42 de 2012. Deveria estar já no Manual de Certificação, mas o existente ainda é do tempo do edicto. Está em elaboração, eventualmente, penso que sim, mas a diferença tem que ser estabelecida claramente. Ou se é técnico ou se é técnico superior. Não se vai desvalorizar o técnico, nem sobrevalorizar o técnico superior. Tem muitas funções em comum, tem algumas que os diferenciam. Fundamentalmente, hoje em dia as empresas contactam técnicos superiores para serem praticamente executantes. E o executante é o técnico. O técnico superior tem algumas outras atividades previstas que não tem o técnico. Quando isso deveria ser cometido só aos técnicos superiores, ok? A parte da coordenação, do planeamento, enquanto que aos técnicos apenas a questão da execução e colaboração com os técnicos superiores. Agora pergunta, se um técnico superior pode ser executante? Sim, claro. Okay? Não deixa de ser superior por causa disso. Agora, não estará a realizar as funções na sua plenitude de acordo com o seu estatuto de técnico, digamos assim. Tem outras competências que lhe permitem exercer outras funções, as quais, no meu entender, são muito pouco exploradas pelas entidades empregadoras. E exploradas no sentido de tirar o rendimento do técnico em termos de planeamento, de coordenação, sobretudo. Okay? E de supervisão. Muitas vezes não é feito em termos de matéria de segurança e higiene no trabalho. Finalmente, pergunta 9. Este técnico foi um técnico muito interessado e muito pertinente e muito acutilante nas suas questões. E é bom que assim seja, fomenta o diálogo, fomenta as opiniões e ajuda a uma construção melhor desde o início nesta questão da Câmara dos Técnicos e Técnicos Superiores de Segurança no Trabalho. Então a última pergunta é, e no papel de coordenador de segurança, a Câmara pretende também envolver-se nesse assunto, nomeadamente em definir as competências necessárias, experiência, formação, para poder exercer esse papel? E eu respondi-lhe, a questão da coordenação de segurança é polémica
E tão polémica é que existe há anos e não há entendimento mesmo entre as ordens a OIT, a OE ou ordens dos arquitetos. Há muita polémica à volta disto. Agora, é claro que forçosamente tem que ser um assunto a ser debatido, porque é um assunto que diz respeito à segurança, higiene e saúde no trabalho. Se diz respeito a isto, o técnico e o técnico superior têm que ser envolvidos. Logo, por consequência, a Câmara tem que ser envolvida, tem que ter uma opinião também concreta, dizer a isto depois em mais pormenor. Mas é uma questão polémica e continua a ser polémica. Está bem? Portanto, estas foram as questões que o técnico colocou e que eu acabei por responder e que estão expostas na página web da Câmara dos Técnicos, na página Facebook da Câmara dos Técnicos e Técnicos Superiores de Segurança no Trabalho. A partir de agora irá estar este vídeo também disponível no canal do YouTube da Câmara. E apelo também à participação de outras pessoas que queiram, através do Facebook, ou através do WhatsApp, ou através de outros meios de contacto, colocar questões. Na medida do possível, eu e outras pessoas que estão comigo, que estamos juntos neste processo de criação da Câmara, tentaremos dar a resposta o melhor possível, de maneira a elucidar toda a gente daquilo que estamos a fazer. Eu respondi a este técnico também depois no final uma questão que a mim me preocupa muito, que é a questão da formação dos técnicos de segurança no trabalho. Os técnicos e técnicos superiores, sobretudo os técnicos superiores. Hoje em dia há formações completamente online. E para mim é inadmissível que um técnico superior tenha uma formação completamente online daquele tipo em que são depositados conteúdos numa pasta partilhada em rede, o técnico vai lá, absorve os conteúdos como bem entender, depois faz um teste e pronto, e tem o certificado. Um custo muito mais baixo, mas um custo muito superior, muito mais alto para as empresas depois, porque esse técnico efetivamente sai dali a saber zero. Como é que se faz, como é que se ensina e como é que se aprende uma avaliação de ruído sem ter um sonómetro? Explica. Como é que se aprende a fazer uma avaliação de riscos sem estar num local de trabalho e fazer essa avaliação de riscos? Determinar os perigos, identificar os perigos, avaliar os riscos, propor medidas de controle e o processo consequente. Como é que eu faço uma avaliação de ambiente térmico pela web? Onde é que está o equipamento? Como é que faço uma medição de iluminação e das características de iluminação de uma sala, de um posto de trabalho? Não consigo conceber isto. Eu não consigo conceber. Completamente online. Se me disserem assim, ok, tem uma componente teórica online, mas a prática depois tem que ser feita, já é outra coisa. Agora, completamente online como há hoje em dia, eu sou completamente contra o completamente online. Portanto, se uma vez eu vier a ter peso também em capacidade de decisão da futura Câmara, este será um dos aspectos que eu vou debater-me por ele para que esta formação deixe de existir completamente online, porque, no meu entender, não faz sentido. É uma opinião, vale o que vale, mas é a minha opinião. Fico-me por aqui hoje, já vos tomei muito tempo. Estou disponível para esclarecer alguma questão que seja necessário. Façam como este técnico, coloquem questões. Terei muito gosto em responder, não fugirei a nenhuma. Se não me sentir à vontade para responder a alguma, é claro que conversarei com outras pessoas que estão neste projeto também, obterei outras opiniões e eventualmente colocarei depois aqui também por vídeo e por outros meios a resposta a essas mesmas questões. Não deixem de participar. Obrigado e até breve.